pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gi Souza e você está na Amo Figurinos e Companhia. Hoje vocês vão receber algumas dicas que vão facilitar muito a sua costura usando o cetim. Como nos figurinos de dança e fantasias é um tecido amplamente usado pelo custo, pela facilidade em encontrar, pela variedade das cores, eu tenho certeza que essas dicas elas vão facilitar e muito o seu trabalho. O cetim, ele é feito com fio de seda e algodão, mas existe a versão sintética também. O cetim, na verdade, é o tipo da trama usada para confeccionar esse tecido. Existe o cetim italiano, que ele é muito usado para festa, ele tem mais volume. O cetim bucol, que ele tem uma gramatura inferior. O usado para festa, né? O cetim toque de seda e o cetim com elastano, que ele é um pouco mais fino, tá? Esse cetim aqui, ele é sem elastano. Se você fizer esse movimento, não tem nada, tanto na largura quanto no comprimento do tecido. Já o cetim com elastano, aqui tá a orelha do tecido, certo? Que a gente vai fazer o corte nesse sentido. Então, é a largura, né? Que é justamente o que a gente precisa para dança, né? Se por um acaso você for fazer um blazer, um colete, que às vezes é muito usado para as coreografias de jazz, de musical, então aí é aconselhável que você use o cetim com elastano. Se você for fazer uma saia, principalmente godê, né, que é rodada, não tem a necessidade de ser o cetim com elastano, certo? Tem vários outros, tem o charmeuse, o vison, o zeppelin. Então, aqui a gente vai usar esses dois, vou mostrar com esses dois aqui as dicas, certo? Eu espero que essas dicas facilitem bastante o trabalho de vocês, porque o cetim, ele é meio trabalhoso, né? É um tecido meio trabalhoso para se costurar. Gostaria aqui, mais uma vez, de agradecer por você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Aproveita para assinar o sininho das notificações, porque toda terça e quinta, às 7 da noite, eu tô aqui com um vídeo novo, tá bom? Muito obrigada. Então, vamos para a primeira dica. A primeira dica é que você passe esse tecido. O cetim, se você não tomar cuidado, ele acaba queimando, né? Então, o que eu faço? Coloco um tecido, geralmente uma toalha, um cobertor, né? Ó, esse aqui, ele tá bem amassado, né? Então, eu vou passar esse cetim aqui, só que eu não vou colocar o ferro aqui direto. Eu uso sempre um pedaço de algodão cru para poder passar esse tecido. Sempre usando, então, o tecido e uso no ferro máximo mesmo, que é esse aqui, é para linho, jeans e chita. Olha, se você usa qualquer tensão da linha, qualquer largura do ponto, qualquer comprimento, qualquer agulha, o que você vai conseguir é acabar fazendo com que o tecido, o cetim, ele fique enrugado assim, olha. Tá vendo? E a nossa ideia é justamente deixá-lo dessa maneira. Então, gente, a primeira dica é passar o tecido. Claro, se você está fazendo para uma coreografia que tem 15, 20 bailarinas, aí o que eu indico é, quando você for comprar o tecido, que você já peça para o vendedor, já embalar de uma maneira que você não tenha necessidade, porque imagina uma saia godê inteira,
que vai quase 6 metros de tecido e você passar vezes 20 isso. Então, óbvio que depois você vai entregar essa saia passada, arrumada, num cabide, com protetor, né? Para academia, para bailarina, para escola. Mas a orientação é essa. Se é uma peça, então dá uma passadinha no tecido, ok? A segunda dica é a hora que você for cortar esse tecido. Lembra, né? Que você sempre tem que ter a sua tesourinha para tecido reservada, única e exclusivamente para corte de tecido. E realmente deixar um aviso aqui, um alerta, que ninguém pode pegar essa sua tesoura para cortar papel, para cortar seja lá o que for, é só tecido. Então, você realmente tem uma tesoura boa na hora de fazer o corte. Sempre coloca a tesoura rente aqui e continua o corte de onde você parou. E ainda mais com cetim, desfia bastante, né? Então, primeira coisa, passar, se forem poucas quantidades, né, do que você for usando, tiver aqui preparando, e uma boa tesoura e a maneira de fazer esse corte para evitar justamente isso aqui, olha, na hora que você for costurar, tá? Porque o cetim, ele é um tecido que desfia bastante, ok? Então, primeira dica, passa esse tecido. Segunda, uma boa tesoura e sempre com a tesoura apoiada na mesa, bem firme. Fez o corte, continua de onde parou o primeiro corte, porque aí você vai conseguir um resultado melhor também. Então, aqui, olha a diferença, eu quero mostrar para vocês a diferença de qualquer configuração da máquina, qualquer tensão, qualquer largura do ponto, qualquer comprimento, a maneira que esse cetim pode ficar. E aqui, com a maneira configurada de forma correta, a diferença entre um e outro. Vou colocar assim. São pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença na hora da sua costura. Então, agora a gente vai configurar a máquina da maneira correta, que vai ficar aquela costura lisinha, sem estar enrugada nem nada, né? Então, aqui vocês sabem que a minha máquina é uma Eugene Genius Plus, né? E algumas máquinas não têm aqui a tensão do pé calcador, que fica aqui embaixo, né? Então, esse botão dessa máquina, ela regula a pressão do pé calcador. Então, faça um teste aí e não deixa que a pressão do pé calcador seja muito forte, né? Ela tem um botão menos e mais, então você gira para menor pressão, ok? Aqui na tensão da linha, a gente vai colocar no 3. A largura do ponto eu vou deixar no 2,5 e o comprimento do ponto no 2, certo? E aqui o meu seletor é o ponto A, que é a costura reta. Outra dica importante é a agulha que você vai usar. Você pode usar 70, 10, 70, 9, justamente para... Eu não sei se vai dar para ver aqui. Ela fura e acaba rasgando o tecido se você não usa essa agulha. Eu, particularmente, eu prefiro costurar com a agulha para malha mesmo, né? Que é a 70,9, a ponta bola, né? Que tem essa partezinha dourada aqui. Então, eu prefiro, mas se você não tiver, use a agulha 70/10, ok? Para não rasgar o seu cetim. Você percebe que aqui, ó,
Essa costura ficou muito bonitinha. E você não vê nenhum furinho nela, ó. Ok? Olha, uma outra opção é a gente fazer uma costura francesa. Principalmente porque, olha, nesse tecido onde ficou quase que franzido, né? O cetim, o avesso, olha aqui, ó, como é que ele fica. Ele chega a até rasgar o tecido, né? Então, para que isso não aconteça, a gente pode fazer uma costura francesa, que eu vou mostrar rapidinho para vocês, tá bom? Então, aqui eu estou com o lado direito do tecido, né? Você coloca um sobre o outro, com avesso, e o direito vai ficar para fora. Então, eu vou fazer um pezinho aqui de máquina, de costura reta, sempre naquela configuração que a gente já fez da máquina. Tô dando 2 pontinhos com o volante, 3, e vou fazer um retrocesso. E agora, sigo costurando um pezinho de máquina. Então, aqui eu fiz uma costura reta, né, com um pezinho de máquina, os 2 tecidos virados do lado direito, né? Eu vou colocar avesso com avesso e agora eu vou cortar esse pedaço aqui que sobrou. Lembrando que a dica agora é sobre a costura francesa. Então, eu costurei um pezinho de máquina, cortei aqui o excesso do tecido e agora eu vou virar esse tecido e vou fazer mais uma costura com um pezinho de máquina. Vou te mostrar desse lado aqui. Aqui. Vou passar uma costura aqui. A costura que a gente acabou de fazer tá aqui dentro. Ó, ela tá aqui dentro. Então, eu virei do avesso e vou passar uma costura aqui. Olha, se antes de terminar essa costura francesa, virando aqui, você tiver com dificuldade com o tecido, ele estiver muito amassado, o que que você faz? Vem com o ferro daquela maneira que eu orientei, que é sempre colocando um tecido, um outro tecido por cima do cetim para passar, que aqui vai ficar lisinho, ó. Eu vou passar rapidinho essa costura aqui, sempre colocando um tecido por cima, pra gente poder abrir, né? A gente tá, na verdade, abrindo a costura. Que aí vai ficar mais fácil pra você costurar, ok? Ó, pra dobrar e costurar. Eu posso até passar assim, dar mais uma passada assim, pra ficar já fácil pra costura. Aqui. Agora, eu vou passar mais um pezinho de máquina aqui. Então, aqui com um pezinho de máquina, as mesmas configurações, não vai alterar nada. Gosto de dar 2 pontinhos, 3, com o volante, faço o retrocesso e venho costurando.
aqui a gente tem a nossa costura francesa finalizada e depois você pode vir e passar para ela ficar bem bonitinha, né? Isso aqui com o ferro ela se encerra, certo? Pessoal, deixa nos comentários se vocês conheciam todas essas dicas aqui, se o seu sempre ficava assim, franzido, né? Se você já usava alguma delas, se você gostou, se vai ser útil. Me conta aí depois que você fizer, tá? Se você conseguiu, se esse vídeo ajudou a melhorar o seu trabalho, tá bom? Quero agradecer mais uma vez aos novos inscritos, as pessoas que têm me procurado para pegar o presente, né? Que foram os 4 croquis de base, a grade completa do colan regata infantil. Se você ainda não tem, eu vou deixar o link aí embaixo para você adquirir o seu. Obrigada, pessoal, que está se inscrevendo, que está falando comigo. Vou aproveitar para pedir para você ativar os sininhos das notificações, porque toda terça e quinta eu tô aqui trazendo novidades desse mundo mágico maravilhoso que são dos figurinos de dança, fantasias e roupas de aula de dança. Muito obrigada, gente. Até a próxima.